O seu filho tem medo, ele não sabe por que Jesus morreu, ou você não sabe contar a verdadeira história da Sexta-feira da Paixão para crianças, você pode estar cometendo um erro que afasta o seu filho da verdadeira mensagem da cruz. Porque hoje a maioria dos pais conta essa história de uma maneira que dá medo, quando na verdade deveria gerar amor. Mas fica comigo que até o final desse vídeo eu vou te mostrar como transformar essa história na base de fé do seu filho. Essa então é uma história bíblica para crianças e você vai aprender como ensinar a Sexta-feira da Paixão para o seu filho de uma forma simples, prática e poderosa. Eu sou o Caco do canal Chaves do Céu e eu ensino a discipular os seus filhos dentro da sua casa de uma maneira simples, com aprendizados que você irá aplicar ainda hoje. Então, se você é pai ou mãe e quer criar seus filhos mais próximos de Deus, já curte agora esse vídeo, se inscreve no canal e ajude a levar essa mensagem para mais famílias que estão precisando aprender sobre como levar os filhos para o reino dos céus. Agora, vamos à história. Jesus, que só fazia o bem, curava pessoas, ajudava todo mundo, nunca tinha feito mal para ninguém, ele tinha sido preso. Isso porque ele falava a verdade. E alguns homens não acreditavam na verdade que ele falava e quiseram levar ele preso. Pegaram ele, prenderam ele, humilharam Jesus, colocaram uma coroa de espinho na cabeça deles, torturaram ele, fizeram muita maldade, uma verdadeira injustiça com Jesus. E o pior de tudo, levaram ele para morrer na cruz. Mas o que quase ninguém explica para as crianças é porque Jesus permitiu que isso acontecesse. Presta atenção, papai e mamãe, que aqui está o erro que muitos pais cometem. Muitos pais contam essa história focando na dor e no sofrimento, mas isso pode gerar muito medo na criança. Mas a verdade é outra. Você pode falar assim para o seu filho: Jesus não morreu porque era fraco, ele morreu porque ele te amava. E contar para o seu filho o plano da salvação. Dizer que Papai do Céu mandou o filho dele aqui para cumprir uma missão na Terra. Que Jesus já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele ia ser traído por um amigo, que foi Judas, que ele sabia que ele ia ser castigado, que ele sabia que ele ia ser morto, que tudo isso foi importante para que nós fôssemos salvos. Que só com a morte de Jesus nós seríamos libertos dos nossos pecados. Que ele pegou o pecado, ou seja, o erro de todo mundo nas costas dele, e quando ele morreu, ele nos livrou, nos libertou e nos aproximou do Papai do Céu. Jesus, ele sabia tudo o que ia acontecer, e ele foi forte e corajoso. E apesar de tudo, ele foi lá e se entregou para nos salvar. Então, essa história que tem que conectar o seu filho, mostrar o tamanho de amor de Jesus por nós. É esse o verdadeiro significado na Sexta-feira da Paixão. Não é um dia de dor, mas sim um dia de vitória. Um dia que Jesus conseguiu vencer o mal, ele venceu o mundo, passou uma vida inteira sem errar para nos salvar no final. E foi como Jesus disse: eu vou no lugar de todo mundo para que eles possam ficar perto de Deus. Certamente o seu filho já errou, fez coisas erradas e ficou com medo de ser castigado. E aí que essa história entra e resolve. Porque muitas crianças crescem achando que precisam ser perfeitas para serem amadas por Deus. O que nós temos que mostrar para os nossos filhos é que Deus nos perdoa mesmo com os nossos erros. Trazer várias histórias que possam exemplificar isso. Como a história do filho pródigo, que ele saiu, errou, fez um monte de coisa errada e quando ele voltou para casa, o pai dele estava de braços abertos, fazendo uma festa para ele. E é assim que Deus age conosco. Deus tem que estar nos esperando. Jesus perdoou o ladrão da cruz ali naquele último momento. Então, se a gente estiver disposto a ser perdoado, Papai do Céu sempre vai nos perdoar. O que eu vejo é que muitas crianças crescem com medo de fazer algo errado. E quando elas começam a fazer algo errado, isso é comum da nossa natureza humana, e nós estamos propensos ao pecado, ao que é errado, eles vão afastando de Deus. Porque eles começam a se sentir indignos da presença de Deus. É aí que você vê o adolescente parando de ir na igreja, a criança parando de orar, e adultos que vão se afastando da fé por não acharem que são merecedores do amor de Deus. Como que se para estar perto de Deus tivesse que estar em santidade. Não, Deus nos chamou mesmo errados, ele nos chama mesmo doentes para estar perto deles. E é isso que os nossos pequeninos têm que aprender. Ter isso desde pequenininho. O erro não define quem ele é. E que Deus sempre está pronto para nos perdoar, independente do erro que nós fazemos. E essa crença de ter que estar sempre certo para ser aceito por Deus é que pode afastar os nossos filhos
da presença dele. Essa história traz algo muito importante que eu vou trazer em 3 pilares simples. Vamos aqui no primeiro. Deus nos ama mesmo quando erramos. Então, mostrar aí para os nossos filhos, independente do erro, independente do que aconteceu, assim como a mulher adúltera que errou, que estavam ali todos prontos para matar ela, como era escrito na lei de antigamente, para ela ser apedrejada até a morte. Primeiro, Jesus perguntou ali quem não tinha pecado. Como todos nós erramos, todos foram saindo um a um sem jogar pedra nela. E no final, ele apenas deu um recado para ela, falou para ela ir embora e nunca mais errar. Então, se a gente está disposto a não errar mais, Deus sempre vai estar conosco. Segundo pilar, Jesus veio para nos salvar e não para nos assustar. A morte dele não foi para trazer medo, foi para mostrar o tamanho do amor dele por nós. Que ele nos amou de tal maneira que ele se entregou numa morte, uma morte violenta, que doeu nele, coitadinho, para nos salvar. Então ele nos amou de forma tão grande que ele se entregou ali. E eu tenho uma história sobre isso. Semana passada eu estava conversando com a Sofia, minha filha de 8 anos, e perguntei para ela, Sophie, quem é a pessoa que mais te ama nesse mundo? Para minha surpresa positiva, ela respondeu, Jesus. Eu falei, por que Jesus, Sophie? E ela falou, porque ele morreu por nós. Gente, eu chego a ficar emocionado vendo que a gente vai ensinando no dia, os nossos filhos vão aprendendo, entendendo que não existe maior que o de Jesus por nós. E o terceiro é que o amor de Deus é maior que qualquer erro. O amor de Deus sempre está pronto a nos perdoar, independente do erro que nós cometemos, Deus estará aí como pai do filho pródigo, de braços abertos, pronto para fazer uma festa. Né? Jesus diz que há mais festa no céu quando o pecador se arrepende do que quando chega 99 justos. Quando a gente resolve fazer a coisa certa, tem mais festa no céu do que quando uma pessoa que faz tudo certo. Então nossos filhos têm que entender isso, que o erro não define quem ele é, né? O pecado não define quem ele é, e que Deus está sempre pronto a perdoar e a ficar de braços abertos quando ele quiser voltar. Então, meus amigos, a cruz não é uma história de dor, é uma história de amor. Agora eu vou trazer aqui de uma forma prática, como você pode conversar com seu filho ainda hoje. Filhinho, Jesus morreu porque ele te ama. Ele se entregou, ele veio aqui, ele trouxe todos os pecados do mundo para ele, todos os erros de todo mundo e foi morto na cruz. Ou seja, ele se entregou para que salvasse todos nós. Então Jesus mostra o tamanho do amor dele para a gente. É muito maior do que qualquer coisa. Você já pensou alguém que iria morrer por outras pessoas que ele nem viu ainda, que ele não sabe quem é pessoalmente? Olha o tamanho de Jesus, olha o tamanho do amor de Jesus por nós, o cuidado que ele teve para nos amar. Então, a morte dele é uma das coisas mais bonitas que você vai ver na história da Bíblia. Que isso é o amor dele sendo transformado para nos salvar, para trazer a gente vida e para nos aproximar cada vez mais do Papai do Céu. E mesmo quando você erra, Papai do Céu continua te amando, porque ele te ama independente dos erros que você faz. Ele é um pai que está ali sempre pronto para nos abraçar. E é por isso que é importante a gente todos os dias conversar com ele, pedir perdão pelos nossos erros, agradecer pelas coisas boas que aconteceram, estar próximo dele. É isso que ele espera da gente. Que a gente converse com ele e esteja perto dele todos os dias. Agora eu vou trazer algumas perguntas para você fazer para o seu filho ainda hoje, se estiver aí do seu lado. Já pode fazer. Se não tiver, arruma um momento para fazer essas perguntas que vão ajudar eles a entenderem sobre o amor de Cristo, sobre essa transformação que o amor dele, através da morte em cruz, traz para nossas vidas. Vamos aqui à primeira pergunta. Você acha que Jesus te ama? Essa pergunta é muito poderosa porque faz o seu filho pensar no amor de Cristo. Talvez ele nunca tinha parado para pensar que Jesus ama ele. A gente às vezes conta histórias, diz que Jesus ama, mas ele parar para raciocinar sobre isso, ele pode nunca ter parado. E ele raciocinando, ele vai trazer isso para dentro, para o coraçãozinho dele, vai começar a entender o que é o amor, que Jesus tem olhar para ele, que Jesus realmente pode amar ele individualmente. 2. Perguntar o que você sente sabendo que Deus te ama, mesmo quando você erra. Ou isso faz ele refletir que Deus é misericordioso, que mesmo ele errando, Deus continua amando ele. Vai fazer ele raciocinar sobre isso, que o amor de Deus não está condicionado ao erro, que o amor de Deus ele supera todas as coisas. Talvez ele nunca tenha parado para pensar, né? Até porque as crianças não param para racionalizar sobre isso. Mas essa é uma maneira poderosa de você fazer ele refletir
sobre essa mensagem e levar para dentro do coraçãozinho dele. E o terceiro é perguntar se ele gostaria de conversar com Jesus hoje. Ou essa pergunta também, eu gosto muito dela, porque ela faz seu filho pensar sobre como conversar, sobre como ter intimidade com Jesus. Como assim eu posso conversar diretamente com Jesus? A minha filha mais nova, Elisa, de 5 anos, sempre quando eu falo com ela sobre conversar com Jesus, ela fala comigo, papai, mas eu não consigo ouvir ele. Mas eu digo, ele está te ouvindo o tempo inteiro e vai chegar um dia que você vai aprender a ouvir ele. E é isso faz ela se aproximar cada dia mais, querer ter relacionamento com Jesus. Depois de fazer essas perguntas, eu quero que você venha aqui e coloque elas nos comentários. Eu amo ver a resposta sincera das crianças e como as crianças pensam um pouco fora da caixinha e nos surpreendem. Não deixe de colocar aqui o comentário com a resposta do seu filhinho. Hoje à noite, antes de dormir, faça uma oração simples e honesta com seu filho. Jesus, muito obrigado por você me amar, mesmo eu errando. Obrigado por perdoar os meus pecados. Obrigado por morrer para levar os pecados do mundo para que eu pudesse estar mais próximo do Papai do Céu. Obrigado, Jesus, por sempre me ouvir. Isso vai fazer ele entender esses conceitos, saber que pode conversar com Jesus e trazer esses conceitos para a vida dele. Quanto mais você fizer uma oração como essa, mais o seu filho vai começar a entender o amor de Jesus e que os erros não têm nada a ver com o que Deus tem para a nossa vida, com o amor que Deus tem. Então, papai e mamãe, se você ensinar do jeito certo, o seu filho não vai crescer com medo de Deus. Pelo contrário, ele vai crescer amando a Deus. Se esse vídeo fez sentido para você, curte e compartilha com outros pais. Tenho certeza que tem agora crianças crescendo sem conhecer o amor de Deus. Não se esquece de se inscrever no canal, porque aqui você vai aprender a discipular o seu filho dentro da sua casa de uma forma simples e aplicável aí no seu dia a dia. Meu objetivo de vida é trazer o reino dos céus para dentro da sua casa e levar a sua família toda a conhecer o reino de Deus.